Então, convido que a gente se coloque na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, tá pedindo a presença, tá pedindo que Deus esteja conosco, gente, para a gente não falar sobre Deus, mas falar com Ele, deixar que Ele fale através de nós, que nós possamos ouvi-lo, que nós possamos ter um contato pessoal com Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois fui chamado. Ó, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitar, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais, pois sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, a unção divina e salutar. Vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Ele prometiu a nós, por nós seus feitos proclamar, a nossa mente iluminar, os corações encher de amor, nossa fraqueza encorajar, qual força eterna e protetor. Vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Salvador, por vós possamos conhecer
procedez do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, ó Espírito Criador. 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 Muito bem, então, meus queridos, para a gente poder começar então, e esse Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, esse Espírito Santo que onde toca, traz o Filho, que é o rosto do Pai, que Ele esteja em nosso meio, Ele esteja em nosso coração, e nós abramos a nossa vida para que Ele possa entrar, para que Ele possa mudar, para que Ele possa purificar, para que Ele possa encher com o amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, para a gente se situar, o nosso curso de catecismo, tá? Esse aqui é o tema do nosso curso. Eu gostaria de lembrar, nós não estamos vendo outra coisa, né? Acho que surgiu ali no grupo, eu não sei quem que ficou com dúvida do que era o nosso curso. É de catecismo. Nós estamos vendo esse texto aqui. Só que dá uma olhada no tamanho desse livro aqui, né? Se nós fôssemos ler ele juntos, nós precisaríamos não de 20 encontros, mas de pelo menos 200. Então, como que eu estou fazendo? Eu estou usando uma metodologia que não é minha, é da igreja, que é aquele curso sobre a fé. Aquele curso sobre a fé não é um curso que alguém tirou da cabeça. É um curso de catecismo, tá? Então, hoje nós vamos terminar a primeira parte do catecismo, essas páginas aqui, ó. Segunda parte começa ali, ó, celebração do mistério cristão. Hoje nós terminamos a primeira parte. Quer ver? Começa onde? Aqui. Ó, primeira parte, a profissão de fé. Nós estamos vendo isso. Segunda parte, vamos começar no próximo encontro, celebração do mistério cristão. Tá? Mas eu tô seguindo esse texto. Então, novamente, para que a gente possa se localizar. Se eu quiser ler no catecismo aqui, o texto original, como eu faço? Aqui o site, da outra vez ficou mudo, desculpem, agora eu sei que está ouvindo ali. Está aqui o site que eu passei para vocês. Clicou aqui, curso sobre o catecismo. Clica na setinha ali. Curso sobre o catecismo, os encontros que nós estamos fazendo. Hoje aqui, ó, para que precisamos da igreja. Esse aqui, o texto, curso sobre a fé, e é uma apostilinha de catecismo, né, que foi feito pela própria igreja, mas é com base no catecismo. Aqui embaixo, as perguntas do YouCat, que também é um outro resumo do catecismo. E quem quiser ver no catecismo mesmo, esses números aqui são os números, aqueles do parágrafo do catecismo. Então, ó, número 748 a 757, hoje nós vamos ver isso. 797, 801 e 809 também. 787 a 795. Então, esses aqui são resumos, cursinhos, que a própria igreja fez, né? Então, nós estamos não nos desviando do assunto que é catecismo,
mas nós estamos fazendo esse mesmo conteúdo, Catecismo da Igreja Católica, de uma maneira mais vivencial, de uma maneira mais existencial, com base nos textos que a própria Igreja nos fornece, tá? Aqui no final, a única parte minha, aqui no final eu não coloquei ainda. Eu coloco sempre o texto e os slides. Por alguma razão eu esqueci de fazer dessa vez aqui, mas eu vou colocar assim que terminarmos hoje nosso encontrinho. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Para que precisamos da igreja? Sempre, sempre, sempre nós estamos... Vamos só confirmar aqui. Isso, o áudio está funcionando. Beleza. Sempre, sempre, sempre nós estamos começando, relembrando o caminho que fizemos. Então, nos capítulos anteriores, a partir do encontro que vem vai mudar bem, né? Porque a gente vai daí passar para a segunda parte do catecismo. Mas o que que a gente viu até agora? O que que essa primeira parte do catecismo nos deu de conteúdo de fé até o presente momento? Quem me criou, né? Nós vimos, não somos a nossa própria origem, viemos de algum lugar, viemos de Deus. E quem me criou me ama. Me criou por amor, me criou para amar. Mostra-se a mim, venha ao meu encontro, ele se revela, fala comigo como pessoa, né? Não como por meio somente de sinais misteriosos, não. Ele fala conosco abertamente, na nossa língua, né? Na nossa linguagem. Deus fala português, Deus fala português. Deus me convida a amá-lo. E esse Deus, ele vem ao mundo como um ser humano. Vindo ao mundo como um ser humano, ele participou de tudo que faz parte da minha existência, com exceção única do pecado, que faz parte da nossa existência, mas não deveria fazer, né? O pecado não faz parte da natureza humana. O pecado é uma ferida na natureza humana. Ele morreu por mim, está vivo para me fazer viver. Essa parte aqui, morreu por mim, está vivo para me fazer viver, foi o nosso tema do último encontro, né? Acho que daí todos estão lembrados. No episódio de hoje, isso é só uma história do passado ou é algo concreto que nós podemos tocar hoje? Gente, esse é o tema do nosso encontro, né? Eu falei para vocês, Jesus fala português. Como é que Jesus faz para falar português? Será que a revelação de Deus é uma coisa assim, envolta em nuvens, envolta em neblina, que a gente não enxerga direito? Não, não é. Nós vamos ver então como é que Deus está presente hoje, exatamente aqui, em Colombo, no ano 2021, 8 de julho, 7h52 da noite, como é que Deus se deixa tocar? Então, meus queridos, olha, se não fosse... Gente, isso também é... Eu faço muita referência ao Papa Bento XVI, aquele livro Introdução ao Cristianismo. Se não fosse Deus vir ao nosso socorro, seria impossível que alguém realmente acreditasse que a realização de toda a história humana estivesse concentrada num único ser humano, num único homem. E que esse homem, ao mesmo tempo em que é autenticamente homem, ele também é filho de Deus. E que a história da humanidade inteira, ela se concentra, se resume, encontra o seu ponto mais alto justamente numa morte de cruz. Gente, isso é absolutamente impossível de acreditar se não for Deus mesmo que vem ao nosso encontro. Mas diante de um amor tão grande,
Diante de um mistério de amor tão grande, existe algo ainda que precisa ficar esclarecido. Como é que a presença de Deus, em um único ponto da história, consegue tocar a mim, que estou há 2000 anos de... E ele viveu em um momento histórico de verdade. Só que esse momento histórico ficou para trás já há 2000 anos. E eu estou no Brasil, não estou na Palestina. Esse ser humano, Jesus de Nazaré, aquele que andou pela Galileia e pela Judéia, que fez milagres, aquele ser humano, ele está extremamente distante de mim no tempo e no espaço. Se é por meio dele, daquele Jesus, um indivíduo, um cidadão, um ser humano de carne e osso, se é por meio daquele ser humano, Jesus, que vem a salvação, como é que eu posso encontrar salvação se eu não tenho como encontrar aquele que caminhou na Galileia? Como que isso acontece? E, gente, a resposta é: se ele não estivesse presente de verdade, realmente hoje, isso seria impossível. A salvação seria absolutamente impossível se Jesus não continuasse presente hoje, porque não é pelo saber de Jesus que nós somos salvos. Nós somos salvos pelo encontro com a pessoa de Jesus. Ou eu toco a carne de Jesus, ou eu, e esse ser humano aqui, tem que está aqui nesse quarto, que não está em outro lugar. Eu estou aqui no meu quarto. E ou eu encontro com aquele Jesus e a Galileia, salvação. Porque, gente, isso a salvação, gente, não é uma narrativa, não é uma história, não é um conto de fadas, não é uma fórmula mágica, não é um feitiço, tá? Quando a gente, por que eu digo assim, não é um feitiço? Não é uma palavrinha assim que de repente alguém fala no meu ouvido e pum, me transformei. Não, gente, isso seria muito equivocado. Uma coisa que a gente tem que ter muita... E olha, prestem bem atenção, catequistas. Tudo o que nós conseguimos fazer, tudo o que eu consigo fazer é vento. Tudo o que eu consigo fazer, cara, as minhas palavras, por mais vão ter a capacidade de tocar um coração. Mas é a pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, ele vem ao nosso encontro, ao encontro de cada um dos seres humanos, na sua realidade, exatamente ali onde você se encontra. Não só no tempo, né, no ano 2021, não só no espaço, né, aqui em Colombo, mas também na nossa situação existencial. Na minha alegria, na minha tristeza, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, ali Jesus vem ao meu encontro. E é essa presença de Jesus que faz com que que faz com que alguém seja cristão. Ninguém é cristão porque ouviu falar de Jesus. Nós somos cristãos porque tocamos a carne de Jesus. Primeira carta de João. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, do Verbo que se fez carne, porque o Verbo se fez. Somos salvos, gente. Só que se Jesus subiu para o céu e está sentado à direita de Deus Pai, como é que ele poderia estar presente nesse mundo para que nós, homens
pudéssemos receber a salvação e a vida que vem dele, e não da história contada sobre ele. Aliás, gente, é interessante lembrar, os demônios também conhecem o Evangelho. Os demônios também conhecem a história de Jesus. E por mais que eles conheçam muito de Bíblia, não são salvos. Porque conhecer Deus, né? Jesus mesmo ou cinco, se não me engano, não lembro agora qual dos dois. A vida eterna é o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, seu enviado. Mas como é que nós podemos chegar a esse conhecimento, não apenas de ouvir falar? Esse conhecimento não é o conhecimento de saber coisas sobre ele, mas é o conhecer a com vocês. Eu conversei com vocês. Nós trocamos experiência, nós partilhamos a vida. Eu não tenho como dizer que eu conheço o Dom Pedro II, porque eu não encontrei com ele. Eu sei sobre Dom Pedro II. Mas como é que então, depois de 2 milênios, nós podemos realmente encontrar com aquele Jesus que caminhou na Palestina, não no Brasil? Olha, gente, ele mesmo disse: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Os 72 que Jesus enviou em missão, está escrito lá no Evangelho, ele os enviou aonde ele mesmo deveria ir. Quando os discípulos de Jesus sofriam violência, Paulo, perseguidor da igreja de Cristo, Cristo aparece para Paulo e fala: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Gente, a encarnação de Jesus continua real porque Jesus está presente nos seus discípulos. Os discípulos foram onde Jesus devia ir. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem Paulo persegues. Jesus não falou: Paulo, por que persegues a minha igreja? Paulo, por que persegues os meus seguidores? Paulo, por que persegues aqueles que falam do meu nome? Não foi isso que Jesus falou. Ele falou: porque me persegues. Jesus continua presente nesse mundo e ele continua presente na sua igreja. Na sua igreja. Quem vos recebe, a mim recebe. Nós não estamos falando de um faz de conta. Jesus não disse. Tem uma música que chama assim, Horizonte Maior. Eu gosto muito dela. Minha voz é ruim, mas eu vou cantar só um pouquinho para vocês. Ó. Ele não disse isso é como se fosse. Ele não disse isso é apenas a lembrança. Ele não disse isso é simbologia. Ele disse isso é o meu corpo. E é dado por vós. E é dado por vós. Gente, nós vamos falar hoje também da Eucaristia, tá? Nós vamos falar também da Eucaristia. Mas antes de poder falar, é importante que a gente entenda isso. Ele está verdadeiramente presente na igreja. Se 2 ou mais se reunirem em meu nome, no meio deles sempre me farei presente. Enfim, como continua a música. Depois eu procuro para vocês lá, para a gente rezar com ela. Ele está verdadeiramente presente na igreja. Ali onde ele disse que estaria. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome,
eu estou aí no meio deles. Como isso? Olha, gente, então, ou seja, o passado, ele está presente o passado, ele está no nosso presente. E Jesus, ele não é uma narrativa. Ele está verdadeiramente do nosso lado. Aqui, ó, do nosso lado. A gente pode tocá-lo. Gente, olha, a vida terrena de Jesus começou como? O anjo Gabriel foi anunciado a uma virgem de Nazaré, na Galileia. O nome da virgem era Maria. Ele anunciou a Maria o quê? O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Foi o Espírito Santo tocando na Virgem Maria, fez com que ali fosse presente Jesus. O toque do Espírito Santo cristifica. O toque do Espírito Santo traz o Cristo. Por isso que Jesus era totalmente humano e totalmente divino. Porque ele foi o Espírito Santo que fez com que o Verbo se fizesse carne. Deus se faz presente no ser humano, não dois, não é um era o Cristo, o outro era Jesus, não. Aquele Jesus, todo Deus e todo homem. Ele não era um profeta privilegiado. Ele era mais que um profeta. Ele não era alguém que alcançou a divinização. Nós não somos budistas. Ele não é algum ser humano de tão perfeito que subiu para o céu. Não, não é isso. Mas ele estando entre nós, se relaciona conosco como um amigo que vem ao encontro dos seus e como um pai que ama incondicionalmente o seu filho e como um irmão que se ocupa com os outros irmãos. Na ascensão, Jesus subiu ao céu e derrama o mesmo Espírito Santo. Do mesmo modo como o Espírito Santo veio sobre o ventre de Maria, o Espírito Santo é derramado sobre a humanidade. Quando? Em Pentecostes. O mesmo, e não é à toa, gente, que o evangelista Lucas faz questão de dizer: Maria, a mãe de Jesus, estava presente ali no Pentecostes. Maria estava presente quando o Espírito Santo veio para trazer Jesus no seu ventre. Maria estava presente quando o Espírito Santo veio para trazer Jesus na igreja. O Pentecostes, gente, é a continuação da encarnação do Verbo. O Pentecostes é a continuação da encarnação de Jesus. Porque ali o Espírito Santo veio não somente para estar dentro de Maria, mas para que naqueles 12, junto com Maria, estivesse presente o Cristo. O Pai gera eternamente o Filho e envia o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, para que o Filho seja gerado uma presença real de Jesus, que continua mostrando o rosto misericordioso do Pai. O Espírito Santo tocou Maria e nasceu Jesus. O Espírito Santo tocou você e nasceu um cristão. Cristão é outro Cristo. Quando você foi tocado pelo Espírito Santo no dia do seu batismo, você foi transformado em um outro Cristo. Não sou eu que estou falando isso, gente. Isso são os padres da igreja.
apresenta então no catecismo. Por isso que é uma grande baboseira quando dizem assim: presépio vazio, cruz vazia, trono ocupado. É uma grande baboseira. Porque a encarnação que aconteceu ali naquele presépio continua acontecendo em mim, continua acontecendo em você. O Espírito Santo continua vindo sobre a sua igreja e continua consagrando carne humana, a minha carne, a sua carne, para transformar na carne de Cristo, aquele mesmo que andava pela Galileia. Não somos apenas o grupo daquele. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Nós não somos apenas um grupinho, um clubinho daqueles que se lembram das coisas que Jesus fez e que gostam de ficar cultivando essa lembrança. Nós somos muito mais que isso. Nós somos igreja. Igreja significa uma assembleia reunida por um chamado. Verbo grego, né? Eu comentei com vocês alguns dias atrás. Verbo grego kaleo, chamar. O grupo daqueles que foram chamados para estar juntos. A igreja reunida pelo chamado de Cristo é o corpo de Cristo. São Paulo diz isso, gente. É São Paulo que diz isso sob a inspiração do Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo. Então eu consigo tocar a carne de Cristo, eu consigo tocar o corpo de Cristo exatamente ali onde eu toco a igreja. Como em Maria o Espírito Santo continua formando hoje o corpo de Cristo, que somos nós. Maria, ela teve a graça de ser a primeira que foi tocada pelo Espírito Santo. Mas nós também somos tocados pelo Espírito Santo para ser templo, para que nós sejamos templo de Deus. Um lugar especial da sua presença que é real, que é plena, que é total no meio dos seres humanos. Porque não é mais quando Jesus disse: destruí esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo. E depois São Pedro ensina nas suas cartas para nós: vocês são o templo de Deus. Vocês são um templo feito não de pedras, mas de pedras vivas, escolhidas para ser templo de Deus. O seu corpo, o templo de Deus, o corpo de Cristo, não só é aquele do Jesus de Nazaré que andava pela Galileia, mas também somos nós. Porque a partir do momento que nós somos batizados, nós somos enxertados na videira verdadeira. Eu sou a videira, diz Jesus. Meu Pai é o agricultor, vocês são os ramos. Nós somos enxertados no lado aberto de Cristo. O amor de Cristo nos uniu. Que amor de Cristo é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Cristo. O amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo, que nos une, que nos congrega e que nos transforma em um único corpo do qual Jesus é a cabeça. Ele está verdadeiramente aqui, e toda vez que a igreja se une como igreja, Jesus está no mundo, tão visível e tão palpável quanto nos primeiros anos da nossa era. Nós não perdemos em nada, em nada, em nada para aqueles primeiros cristãos. Eles viram Jesus com seus olhos e nós também vemos Jesus com nossos olhos. E não é mais difícil vê-lo na igreja do que era quando ele andava por esse mundo. Porque quando ele estava presente nesse mundo, tudo que os olhos conseguiam ver era um ser humano. E quando nós nos reunimos na igreja, tudo que os nossos olhos conseguem ver continua sendo seres humanos. Só que o Espírito Santo que nos reúne, ele nos une por dentro e ele toca o nosso coração e nos transforma em um único corpo bem unido, no qual todas as divisões são superadas, e esse corpo é o próprio corpo de Cristo, a própria
carne de Cristo. Nesse sentido, gente, é uma coisa muito bonita como o nosso contato com Deus, ele é. A gente fala muito do. Ah, eu tenho que encontrar Deus dentro. É verdade, isso é verdade. Perfeito, perfeitíssimo. Olha, joinha para você. Isso é 100% verdade. Mas eu também preciso encontrar Deus fora. Os primeiros padres da igreja, eu acho que é Santo Inácio. Vou ficar devendo. Eles falavam assim que a Santíssima Trindade, o Pai, ele abraça o mundo com seus dois braços. Um é o Filho e o outro é o Espírito Santo. Deus nos abraça. Tem também alguns santos que relacionam isso com uma imagem do livro do Cântico dos Cânticos. Quando a amada fala para o amado, com a tua mão direita me amparas e com a tua mão esquerda acho que sustentas minha cabeça, alguma coisa assim. Deus, ele nos toca por dentro, enviando o Espírito Santo no nosso coração, e ele nos toca fora, por meio de Jesus, que forma a sua igreja. Quando nós comungamos, gente, a Eucaristia entra naturalmente aqui. Nós vamos falar mais sobre ela daqui a pouco. Nós comungamos para nos tornar aquilo que nós já somos, corpo de Cristo. Nós comungamos de um único pão, porque nós somos um único corpo, o corpo de Cristo. Então, é bonito, gente, como eu encontro Jesus dentro de mim porque eu sou cristão. Eu encontro Jesus dentro de mim não somente como se eu fosse um receptáculo que ali dentro está ele, mas eu encontro Jesus dentro de mim olhando para mim mesmo, no meu espelho. Ali eu encontro porque eu sou de fato o corpo de Cristo. Gente, vocês querem ver como isso é verdade? Bom, só para saber de onde eu estou tirando essa última informação, quem fala bastante sobre isso é o Cardeal Miller. Na festa da Ascensão, quando Jesus sobe ao céu, o padre fala assim no Oremos, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória, porque Jesus é a cabeça desse corpo. E assim como a cabeça subiu aos céus, todo o corpo subirá também um dia. Aquilo que aconteceu com Jesus acontece também com a sua igreja. Gente, e não é à toa. 2 semanas atrás, a gente falava sobre como o corpo de Cristo foi parar na cruz. Se a igreja é o corpo de Cristo, o modo como o corpo de Cristo continua realizando a salvação nesse mundo continua sendo a cruz. Catequista, sabe quando você tem dificuldades com seus catequizandos? Sabe quando você parece que não está sendo ouvido? Sabe quando parece que a catequese você está fazendo aquele esforço que você tem que... Parabéns, você está sendo o corpo de Cristo crucificado novamente. Não crucificado novamente, mas a paixão de Cristo continua também em nós. Esse é o fundamento do sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos não é simplesmente uma bênção do padre, ou então vai que melhora. O sacramento da unção dos enfermos, nós celebramos que essa minha carne aqui está unida com a carne de Jesus, aquela lá presente na cruz. Vocês reconhecem essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês? Esse vitral é aquele que eu passo com frequência, a música do Vinde Espírito Santo, né? Isso aí fica na Basílica de São Pedro, em Roma. Ou na Basílica do lado de São João de Latrão. Vou ficar na dúvida agora. Nunca fui para lá também. Mas esse móvel aqui é a cadeira de São Pedro, né? O Espírito Santo, gente, é aquele que reúne a igreja. O
Não é à toa que colocaram um vitral com o Espírito Santo justamente ali na sede da igreja, porque é o Espírito Santo que reúne a igreja. E onde a igreja está presente, ali o Espírito Santo está presente. Jesus está presente, Deus está presente. Meus queridos, nós somos um povo de reis, um povo de sacerdotes, um povo de profetas. Cada cristão é um outro Cristo. Isso não é coisa minha, gente. Isso é fé da igreja. Contanto que, como Jesus, não faça da sua condição uma usurpação, mas permaneça em união com o Pai, fiel ao Espírito Santo, membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do igual ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se, assumindo a condição do escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e estando aqui entre nós, semelhante a nós, humilhou-se em extremo até a morte e morte de cruz. Jesus foi fiel 100% ao projeto de amor do Pai. Nós somos outros Cristos na medida em que nós estamos em comunhão com esse Jesus, em comunhão com esse Espírito Santo. Se nós estamos unidos em plena comunhão com Cristo, e se estamos em plena comunhão com Cristo, estamos em plena comunhão entre nós, só. Então nós temos também certeza da presença do Espírito Santo no nosso meio. E esse Espírito Santo enche o nosso coração e nos dá a graça de conviver com a própria divindade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma imagem muito bonita. Eu acho aqui no meu computador, aqui eu salvei ela. Aqui. Vou mandar no grupo depois pra gente poder ver isso, mas de fato não vou conseguir encontrar agora. Não tem problema. Meus queridos, Deus, ele faz com que a gente viva no coração da Trindade, fazendo com que a igreja reconheça em si mesma Jesus que anuncia. O Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que preencheu Jesus desde o início da sua vida terrestre, é esse Espírito Santo que preenche a igreja em cada momento. Por isso, quando a igreja anuncia Jesus, ela não faz nada além de olhar para dentro dela mesma e falar daquele que ela vê. A igreja não simplesmente mantém inalterada uma história que aconteceu 2000 anos atrás, mas a igreja fala, e quando a igreja fala, é Cristo que está falando. Quando a igreja fala de Cristo, ela está falando sendo a presença de Jesus. Jesus, ele está presente no mundo e continua falando, e continua atuando, e continua operando milagres por meio da igreja. Por isso que quando a gente diz assim, a Igreja Católica tem a palavra de Deus na Bíblia e na tradição. Não é que a tradição completa a Bíblia, não é isso. Mas é que a palavra de Deus está toda na Bíblia e a palavra de Deus está toda na tradição. A tradição não são textos que os nossos antepassados deixaram para a gente. A tradição é a igreja falando de Jesus. E quando a igreja fala de Jesus, a igreja não pode errar, porque é o Espírito Santo que está falando. Percebam o seguinte, se não fosse assim, nós estaríamos num telefone sem fio e num disque-me-disque de 2000 anos. E mesmo que esse disque-me-disque estivesse certo, nós seríamos no máximo
uma notícia de um homem, Jesus, que andou no mundo 2000 anos atrás. Mas não é isso. Ele nos deixou o Espírito Santo para que a igreja fosse a sua presença. E foi ele mesmo que disse isso. Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Venha sobre vocês o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem não perdoarem não serão perdoados. Pedro, tu és pedra. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Isso acontece porque o Espírito Santo está presente de verdade na igreja. Não só quando a gente fecha os olhos e clama o Espírito Santo, mas ele está presente habitualmente na igreja. E a nossa união faz com que o mundo seja entregue a Deus. Ou seja, eu falei até agora da profecia, da igreja anunciando a palavra de Deus. O que é um profeta? O profeta é aquele que recebe o Espírito Santo e fala as palavras de Deus. Por isso a igreja é profeta. Você é profeta, porque você recebeu o Espírito Santo. E quando você, catequista, na sua catequese, fala aquilo que a igreja fala, você está falando a palavra de Deus. Mas nós também somos sacerdotes. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que toma as coisas do mundo e entrega a Deus. Quando nós pegamos um quilo de arroz e damos a um pobre, nós estamos tomando as coisas do mundo e entregando a Deus. E quando nós nos reunimos em obediência ao Pai e entregamos o pão e o padre fala, isso é o meu corpo, nós estamos entregando a nossa vida a Deus e essa vida se transforma em algo divino. Por isso, a igreja continua sendo também sacerdote. Não existem vários sacerdotes na igreja. Existe um único sacerdote, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo está verdadeiramente, realmente presente na sua igreja. Por isso a igreja continua no mundo o sacerdócio de Jesus. E continua como? Por meio do sacerdócio de cada fiel, do sacerdócio comum dos fiéis, quando nós fazemos da nossa vida um dom a Deus, e por meio do sacerdócio ministerial, quando nós fazemos da nossa vida um dom para Deus, levando a nossa vida juntos até a missa, e ali no altar, naquele pão e naquele vinho, a nossa vida é transformada no próprio corpo de Cristo. A glória de Deus se revela nos seres humanos vivos. E assim a igreja, sendo fiel a Deus, atualizando as obras de misericórdia de Jesus. Jesus manifestava a glória de Deus nos milagres, curando os doentes. E a maior instituição filantrópica do mundo inteiro continua sendo a Igreja Católica. O louvor de Deus, o louvor a Deus era despertado pela presença amorosa de Cristo no mundo. E o louvor a Deus continua sendo despertado pela presença de Deus que continua amando o seu filho, né? Os seus filhos na igreja. Por fim, gente, falando nós somos povo de profetas, de sacerdotes e de reis. O que é esse rei? O rei é a pessoa que tem a suprema liberdade. A suprema liberdade não é ter uma coroa na cabeça. A suprema liberdade é a pessoa ser capaz de dispor de tudo, inclusive de si mesma, incondicionalmente. E isso acontece pelo amor. Por isso nós reinamos com Cristo na cruz. O trono de Deus é a cruz, porque ali na cruz é que Jesus manifestou a suprema liberdade de Deus e decide continuar amando mesmo que a gente continue pecando. E que perdoa toda vez que nós nos arrependemos. Nada mais nos escraviza, gente. Nós somos senhores do mundo, porque nós usamos o mundo não
por meio das nossas dependências, mas colocando o mundo em relação com Deus. Por isso que a santa pobreza nunca pode sair da igreja. Não, não pode, não tem como. Nada nos escraviza, mas o Pai do céu que alimenta os pássaros e veste a erva do campo, nos deu o mundo de presente e nada mais nos escraviza, nem o dinheiro, nem o poder, nem o prazer. Claro, é uma luta constante, mas exatamente na mesma medida em que nós nos deixamos tocar por Cristo, nós reinamos com Ele. Por enquanto permanece esse mistério. Cristo presente no mundo por meio de seres humanos que continuam pecadores. A nossa esperança é no dia que Cristo continuar presente entre nós, nós não sendo pecadores. Isso vai ser o céu. Por isso que nós vivemos o céu já. Ainda não, mas já. Isso também não é coisa só minha. Já e ainda não. O céu já está aqui, porque Cristo está em nós. Mas ainda não, porque nós continuamos pecadores. Então, a plena realização do ser humano é estar na igreja. A plena realização do ser humano é estar na igreja. Porque qual é a nossa vocação? Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Quando estamos no corpo de Cristo, nós somos verdadeiramente divinos. Nós somos divinizados. Fazer o ser humano à sua imagem e semelhança significa capaz de amar e capaz de ser amado. E isso se realiza plenamente na igreja, quando nós dizemos sim ao amor universal a todos os seres humanos, inclusive aos nossos inimigos. Mesmo que a gente ainda não viva isso 100%, nós somos o povo daqueles que somos perdoados todas as vezes que pecamos e que continuamos vocacionados a viver esse caminho de perdão também aos outros. Gente, nós existimos no mundo. O que quer dizer? Ter imagem e semelhança de Deus, dominando sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre tudo que está na terra. Significa que nós somos a presença de Deus no meio do mundo. Nós somos deuses por procuração. Nenhuma dessas palavras é minha, tá? Nós não tomamos o trono de Deus, mas somos incorporados a Cristo. E por isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei sentar-se no meu trono, assim como eu venci e me sento no trono do meu Pai. Diz Jesus. Qual que é o teu lugar no céu? Qual é o teu lugar no céu? Teu lugar no céu é no trono de Deus. E não sou eu que digo isso. É Jesus que diz isso. Na Bíblia. Na Bíblia está escrito isso. Mas como que eu vou sentar no trono de Deus? Eu não sou digno. Não, não sou mesmo. Só que Jesus, nós não vamos tirar ele do seu trono. Mas Jesus, ele nos e Jesus sentado, nós que somos o corpo de Cristo, estamos ali junto com ele. Essa ser imagem e semelhança iluminando sobre toda a criação. É ser presença e representante de Deus. Não simplesmente algo que recorda Deus, mas uma presença real do próprio Deus. Nós somos presença real de Jesus. Eu sou presença real de Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós somos elevados ao céu por tão grande revelação, nós percebemos que a realeza do serviço, a realeza do cristão, a nossa coroa de cristãos é o serviço. Porque então a gente percebe, gente, que a igreja não existe para ela mesma, mas para ser presença de Deus no meio do mundo. Nesse sentido, é super verdadeiro aquilo que se diz. A igreja não tem uma missão, a igreja é uma missão. Porque nós somos a presença do Salvador.
que continua salvando e que continua atuando no mundo. A igreja é o sacramento universal da salvação. Nós somos o povo de Deus, o sacramento universal de salvação. Nós somos a presença do Salvador. Gente, como isso deveria encher o nosso coração de alegria? Como isso deveria esquentar o nosso coração? E como isso deveria nos animar na nossa catequese? Porque Jesus está salvando aquelas crianças, catequista, porque você está ali. Você empresta a voz para Deus, e é Deus que fala na tua voz. Contanto que você não fale besteira. Contanto que você não xingue. Você empresta o seu rosto para Deus, e é Jesus que sorri através de você. Contanto que você não afaste as crianças de Deus com o seu rosto. Essa é a nossa vocação, gente. Ser membros de Deus. E, gente, olha, bom, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é justamente isso. Jesus é de rei, ele está vestido de rei, de sacerdote e de profeta na cruz. Olha, uma mãe que reencontra o seu filho, independente do que o filho fez ou deixou de fazer, quando uma mãe reencontra o seu filho, isso é divino. Porque independente do que o filho fez, continuou sendo filho. A isso de uma maneira realmente adequada. Mas desculpem se eu sou limitado para não falar bonito o suficiente. Assim como Jesus, como Deus estava presente naquele Jesus que era cuspido, naquele Jesus que era flagelado, naquele Jesus que era humilhado, naquele Jesus que era espancado, naquele Jesus que era crucificado, Deus estava verdadeiramente presente naquele corpo, mesmo quando aquele corpo estava sendo profanado. Assim Jesus continua verdadeiramente presente, mesmo quando quando nós dizemos que a nova e eterna aliança, né? Jesus selou com o seu sangue a nova e eterna aliança. O que significa dizer que essa aliança nova também é eterna? Significa que Jesus nunca vai romper essa aliança. Nunca, nunca, nunca essa aliança vai ser rompida. Porque Deus cumpriu o seu papel e o nosso, sendo ser humano. Então, se essa aliança é eterna, Deus jamais vai abandonar a sua aliança. E se ele não abandona a sua aliança, se ele não abandona o seu corpo, se ele não abandona, nem mesmo quando está sendo flagelado, profanado, aliás, essa é uma heresia do primeiro século, de que a divindade teria saído de Jesus na cruz, porque nunca Deus teria sofrido a cruz. Isso é uma heresia. Só que olha como essa heresia continua presente hoje. Quando nós dizemos que Deus abandona a sua igreja quando a igreja é pecadora, nós estamos dizendo que a aliança não é eterna. Nós estamos dizendo que que Jesus está abandonando a aliança. Nós estamos dizendo que Jesus está abandonando a cruz. Porque quando eu peco, eu não torno a igreja menos santa. Eu profano a santidade da igreja. Isso eu faço. Quando um padre peca, quando um bispo peca, quando um papa peca, mas quando um cristão peca,
Independe. Independe. Quando nós pecamos, gente, nós não. Jesus não vai embora. O Espírito Santo não vai embora. Mas nós profanamos o sagrado. O que é pior. O que é pior. Assim como ele não abandonaria a Eucaristia se eu pisasse em cima dela, que Deus me livre de algum dia fazer isso, assim ele também não abandona o seu corpo, que é a igreja, quando eu peco. Ele continua presente na igreja. Por isso, a igreja é santa. Santo significa sagrado. Santo significa sagrado. É esse o significado da palavra santo. Então, a igreja é sagrado. A igreja é tão santa quanto a Eucaristia. Dizer que a igreja é santa significa então unicamente dizer que a aliança de Deus é eterna e que nenhum pecado que a gente possa cometer, de maneira alguma pode anular a promessa de Deus. Independente do pecado que eu cometa, a promessa de Deus continua em pé. Todas as promessas de Deus são eternas. Então, eu não tenho como dessacralizar a igreja, tirar a santidade da igreja. Não tenho como fazer isso, mesmo com o meu pecado. O Espírito Santo não foge, Jesus não volta atrás, ele permanece conosco, mesmo que eu queira me excluir da salvação. Mesmo que eu saia da igreja, a igreja não sai de mim. Mesmo que eu saia da igreja, a igreja não sai de mim. Eu estou levando um membro do corpo de Cristo. É a segunda carta aos Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios, que São Paulo fala: ou acaso vou unir um membro do corpo de Cristo a uma prostituta? Esse membro do corpo de Cristo é eu mesmo. Mas não se trata só dos pecados sexuais, gente. Trata de todo o pecado, porque onde eu vou, eu levo Cristo. Onde eu vou, eu levo Cristo. Quase tudo o que eu falei até o nosso último encontro, qualquer protestante bem esclarecido poderia concordar. O ponto de divergência, o ponto entre o catolicismo e o protestantismo é esse. Nós dizemos, Jesus está verdadeiramente presente na sua igreja, mesmo quando nós pecamos. Ele não abandona, ele não foge da raia. Os protestantes dizem, ele está presente na igreja, mas a igreja só está no céu. Aqui na terra não tem igreja, não. É textual de Lutero, viu? Textual. Não estou falando nada que eu estou inventando. Nesse sentido, a teologia católica, gente, é muito mais perfeita. Ele continua presente no meio de nós, mesmo quando nós não queremos mais estar junto com ele. Ele vai com a gente. Essa é a nova e eterna aliança. Ele não abandona o seu povo. Não existe outra. Aliás, quando nós dizemos que a plenitude da revelação já chegou, não significa simplesmente que o zíper da Bíblia está fechado e não entra mais nenhum livro lá. Significa, sobretudo, que Jesus, ele é a revelação de Deus. E quando eu olho para Jesus, eu olho para Deus, e Deus não tem nada mais para mostrar que ele não tenha mostrado em Jesus. Não significa que Deus não tenha nada mais. Não significa simplesmente que todas as informações sobre Deus já foram colocadas por escrito. Mas significa que a presença real de Deus já veio para o mundo. Por isso ele se revelou. Revelar é mais do que falar coisinhas. É mais do que uma tititi do céu. Revelar é mostrar Deus mostrando a si próprio. Ele mostra a si próprio em Jesus Cristo. E continua presente na igreja. Por isso a igreja, Cristo, é a plenitude da revelação. Isso é muito forte, gente. E esse corpo de Cristo, gente, olha,
Toda a Escritura fala que existe um único Deus. Toda a Escritura fala que existe um único Deus. E esse único Deus chama o seu povo, por isso existe um único povo. Por isso, gente, a unidade da igreja não é um acessório. Pelo contrário, gente. No capítulo 17 de João, Jesus, nas suas últimas palavras na Santa Ceia, depois daquilo ali, ele ia falar 2 ou 3 frases para Pilatos, 2 ou 3 frases para Anás e Caifás, e as 7 palavras da cruz. O último discurso de Jesus, o discurso da Santa Ceia, termina com uma oração. Nós chamamos de oração sacerdotal, é o capítulo 17 de João. E Jesus diz: Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia. A unidade dos filhos de Deus é necessária porque existe um único Deus. E não tem como dois estarem unidos a Deus se não estão unidos entre si. Isso é o sinal, o testemunho da verdade que Jesus deixou no próprio Evangelho. É justamente esse, que sejam um, para que o mundo creia. Se o mundo não crê, gente, uma das culpas é nossa, porque nós não nutrimos a unidade. Pecar contra a unidade da igreja é algo muito, muito, muito grave. Já no Antigo Testamento, um só Deus, um só povo, uma só lei, um só Senhor, um só culto. Jesus levou à plenitude essa realidade, chamando todos os seres humanos, sem exceção, a ser igreja. Católico significa universal. A igreja é católica porque é feita para todos os seres humanos. Todos, sem exceção. Por isso nós chamamos ela de católica. Os bispos, gente, eles são aqueles que guardam a unidade. É justamente a figura do bispo é para guardar a unidade. E entre os bispos, um é especial, o Papa, porque ele guarda a unidade da igreja inteira. Dom Peruso é aquele que guarda a unidade aqui na Arquidiocese de Curitiba. O Papa é aquele que guarda a unidade no mundo inteiro. Jesus, ele se faz presente não de qualquer maneira no mundo, mas deixando os apóstolos. E pros apóstolos ele deixou a tarefa de fazer discípulos em toda a terra, reunindo todos os seres humanos numa só fé e num só batismo. Mateus capítulo 28, o finalzinho. Os apóstolos, gente, confiaram essa tarefa aos seus sucessores. E esses sucessores aos que vieram depois deles. E os que vieram depois deles aos que vieram depois. E aos que vieram depois. E aos que vieram depois. E esses a gente chama de bispos. Até hoje, gente, essa sucessão está mantida. Todo bispo foi ordenado por um outro bispo. Que foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado pela imposição das mãos de um dos apóstolos e recebeu esse encargo do próprio Jesus Cristo. A hierarquia da igreja, gente, não é uma manifestação de poder. Não é simplesmente uma maneira de governo. A hierarquia da igreja é porque Deus confiou a pessoas reais e concretas a tarefa de serem os responsáveis por guardar a unidade e o vínculo da paz. E essa unidade os padres e os bispos não são fazedores de Eucaristia simplesmente, mas são aqueles que reúnem a comunidade e, como igreja, a igreja faz a Eucaristia. A igreja faz a Eucaristia. O padre tem a função de reunir a comunidade. Para quê? E por isso que uma comunidade reunida sem padre não tem.
um gnomo, um Harry Potter. Não, tem nada a ver com isso. A gente tem que tirar da nossa cabeça essa concepção de que o sacramento é uma mágica, né? O Harry Potter fala lá, sei que ele fala lá e pum, a coruja se transforma numa taça de cristal. Aí o padre vai e fala, pum. Claro que existe essa transformação, gente. Essa transformação é real, tá? Eu não tô brincando com o sacramento aqui, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que tirar da nossa cabeça a noção de que simplesmente é uma magiquinha. Mas é porque quando o corpo de Cristo está unido em torno da sua cabeça, Cristo está verdadeiramente presente. Por isso, o Cristo faz a Eucaristia por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. O que nos une, gente, é Jesus Cristo. Por isso, se nós queremos estar mais unidos entre nós, o único jeito é estar mais unidos a Ele. Não são ideias somente. É Jesus que está realmente presente na Igreja Católica. É por isso que nós dizemos que o Papa é infalível. Não porque o Papa, assim, o Papa falou, está falado. Não, é porque quando surge a possibilidade de divisão na Igreja, o Papa é aquele que tem a graça, o dever e o dom de manter unido o corpo de Cristo. É isso que a gente diz quando nós dizemos que o Papa é infalível. Não porque ele tem um superpoder, pá. Não, mas é porque a igreja não erra quando fala de Jesus, porque quando a igreja fala de Jesus, ela está falando daquilo que a igreja mesma é, porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso, gente, não pode dizer. Vocês já repararam que até um tempo atrás, quando alguém falava assim, nossa, eu estou precisando muito me encontrar com Deus, eu vou na igreja. Hoje a gente é obrigado a dizer, em qual? Não é verdade que é tudo igual, gente. O simples fato de ter duas é um escândalo. É um escândalo. Porque nós estamos dividindo Cristo. Eu não estou falando aqui que seja só culpa dos outros, não, viu? Mas, olha, é necessária essa unidade. Eu falei aqui já dos sacramentos, gente. Os sacramentos são é justamente essa presença de Cristo. Olha, eu tenho um santo, também agora esqueci, eu acho que é Santo Agostinho, que dizia assim: recebe, quando alguém ia comungar, recebe o que és e torna-te o que recebes. Recebe o que você é, corpo de Cristo. Torne-se aquilo que você está recebendo, corpo de Cristo. Todos os sacramentos, gente, são a igreja acontecendo. Em cada um dos sacramentos, o corpo de Cristo está verdadeiramente atuante, presente e operando no mundo. Na Eucaristia, a igreja, corpo de Cristo, transforma a vida dos seus membros, não somente o pão e o vinho, mas no pão e no vinho, a vida de cada um dos fiéis que está ali presente, a igreja transforma no próprio corpo de Cristo, fazendo com que a gente se una mais plenamente a Jesus, no qual nós fomos enxertados. No batismo, a igreja, que é virgem e mãe, Maria é virgem e mãe, e a igreja é virgem e mãe, dá à luz aos seus novos filhos, gerando pelo Espírito Santo membros do corpo de Cristo e recebendo no corpo de Cristo esses novos membros. Todos os sacramentos são realização da igreja, cada um deles. Eu queria falar de todos eles, acho que vai ter que deixar para depois, porque está acabando o nosso tempo. E isso é real, gente, não é somente um discurso ou somente um simbolismo. Nós formamos de verdade e realmente um só corpo. Nós somos um só corpo. A igreja é o que ela recebe e dá o que ela mesma é, a Eucaristia. Por isso a comunhão dos santos, gente. A comunhão dos santos nada mais do que dizer isso que eu disse para vocês. Todos nós estamos juntos. Gente, veja que sem cabimento. Se eu digo que eu não estou em comunhão com Santo Antônio, porque ele morreu e eu não, eu estou dizendo que a morte foi mais poderosa do que o corpo de Cristo.
Porque Santo Antônio continua unido a Cristo. Não tem como, a morte não nos arranca de Cristo. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Não verá a morte eterna. A morte não é mais forte do que o batismo. O batismo justamente existe para vencer a morte. Por isso, se eu fui batizado e você foi batizado, mesmo que eu morra, nós continuamos unidos. Por isso que nós podemos rezar por aqueles que já partiram. E por isso aqueles que já partiram podem rezar por nós. E é por isso que nós podemos até mesmo falar com Santo Antônio, mesmo que ele esteja morto. Porque ele está no coração de Cristo. E Cristo, ouvindo a minha prece, Santo Antônio ouve também. Gente, olha, toda vez que eu termino um encontro, me dá. Essa figura aqui, só para falar, eu gosto. De Santa que desce do céu no 2. Né? Capítulo 2. E da fonte do paraíso brotava um rio e 4 braços, né? O paraíso é Jesus presente na igreja. Por isso que nós reunidos, nós somos já um pedacinho do céu. Eu queria, sei lá, gente, eu queria ter mais tempo e mais inteligência e, sobretudo, mais unção do Espírito Santo para poder não falar isso tão mal quanto fala. Tudo, gente, é a presença de Deus, é a vida da nossa vida. Eu gostaria de convidar vocês para a gente terminar o nosso encontro novamente por meio na oração, por meio da uma música, né, como a gente faz habitualmente. Esta música que eu vou passar para vocês, ela resume toda a nossa fé, tá? Por isso que eu vou passar ela. É Emmanuel. Foi feita para a Jornada Mundial da Justiça da Itália ou da Austrália. Queria que a gente novamente voltasse lembrasse que não se trata de uma ilustração, mas é uma oração. Eu queria que você cantasse junto. Não, se não todas as estrofes, pelo menos quando diz: e hoje aqui, sob essa mesma luz, sob essa mesma cruz, nós todos estamos reunidos cantando a uma só voz. Emmanuel, Deus